Meus queridos irmãos e irmãs, reverendíssimo senhor diácono, neste domingo, ouvindo este trecho do Evangelho de São Lucas, nosso Senhor nos diz a respeito da oração. Vejam, a parábola que Jesus conta, ela não reflete a nossa realidade. Ela não diz, não fala daquilo que é a nossa vida. Jesus está contando uma parábola que mostra o oposto daquilo que é a realidade dos filhos de Deus. Vejam, a parábola que o Senhor conta descreve uma série de situações adversas. Em primeiro lugar, a pessoa responsável por conceder aquilo que é fruto do pedido é injusto. O próprio Senhor apelida assim o juiz. Ele diz: numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. E no final, depois de contar a parábola, quando ele acrescenta a explicação, ele diz: escutai o que diz este juiz injusto. Ou seja, a pessoa responsável por conceder aquilo que se pede não é uma pessoa boa. É uma pessoa que, se fosse nossa situação, nós correríamos. Se você tivesse uma causa e soubesse que essa causa estivesse nas mãos de um juiz injusto, que não teme a Deus, que não teme homem algum, que não está nem aí para a lei, mas só quer fazer a sua vontade, imagino que você não se sentiria confortável. Esse é o personagem. Depois, a pessoa que pede, uma viúva. Nós estamos falando aqui de 2000 anos atrás. Vejam, a situação de uma mulher 2000 anos atrás não é igual à situação de uma mulher hoje. Pior ainda, uma mulher viúva. Por isso as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento insistem tanto para o cuidado com as viúvas, porque de fato era como uma condição à margem da sociedade. Uma mulher viúva provavelmente não tinha aprendido nenhuma profissão, não trabalhava, dependia de outras pessoas para sobreviver. Não era uma pessoa de relevância social, não era uma pessoa que tinha condições de exigir coisa alguma, vivia da generosidade e da gratuidade de outras pessoas. Se não tivesse um filho que lhe sustentasse, coitada, o que seria dessa mulher? Se você pegar o livro dos Atos dos Apóstolos, um dos cuidados da igreja no começo era justamente com as viúvas, essas que não tinham filhos. Alguém precisava cuidar delas. Não eram pessoas que tinham condições de reclamar, pior ainda, reclamar a alguma autoridade, de chegar a um juiz e dizer assim: faz isso, faz aquilo, aquilo outro, tem que ser desse jeito. Não era assim que acontecia. E depois o Evangelho nos diz que ela, durante muito tempo, insistia com o juiz: faze-me justiça contra o meu adversário. Ou seja, essa mulher precisava ficar plantada onde estivesse esse homem. Se ele estava na casa dele, ir até a casa dele. Se ele ia no templo, ir atrás dele no templo. Se ele ia visitar um amigo, ir atrás dele na visita do amigo. Se ele ia não sei aonde, vai atrás dele não sei aonde. Ficar correndo atrás, adivinhar e saber a agenda deste homem, como quem acorda e diz assim: onde será que ele vai hoje? Adivinhar.
ou então acordar antes, ficar na porta da casa dele e sair atrás por todos os lugares. São situações adversas. São situações contrárias. Entendem que para que esta viúva conseguisse aquilo que ela tanto desejou, não foi fácil. Ela precisou insistir. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. Venceu pelo cansaço. A motivação aqui foi o cansaço. Esta viúva já está me aborrecendo. É como se fosse uma pedra no sapato. Assim, gente, não dá mais, é insuportável. Onde eu vou, essa mulher está. Quando eu acordo, ela já está lá. Quando eu vou dormir, ela ainda está. Onde eu vou, ela vai. Em todos os lugares, me infernizando para que faça justiça contra o adversário dela. Então, quer saber de uma coisa? Para me livrar dela, eu vou julgar a causa. Para me livrar desta mulher, vou dar logo aquilo que ela pede. E assim, graças a Deus, fico livre. Foi isso que pensou o juiz. Entendem que esta parábola não reflete a nossa realidade. E é justamente por isso que o Senhor conta. Jesus conta esta parábola dizendo assim: vejam, até quando tudo está contrário, quem insiste tem aquilo que pede. Agora pensem na situação de vocês. A conclusão do Evangelho, Jesus disse: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que gritam dia e noite por Ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Sim, porque a nossa situação é completamente oposta à da viúva. Em primeiríssimo lugar, não temos um juiz injusto para nos conceder aquilo que estamos pedindo. Não é um juiz injusto como o da parábola. Não. É um pai amoroso. Não é alguém que recebeu a função e que por causa da função, como é a situação do juiz, tem que trabalhar. Ai, tenho que julgar porque é meu trabalho. Não. Vai além. Está na natureza. Pela adoção, somos filhos. Então, Ele é nosso Pai. E não é um Pai como são os pais aqui na terra. É um Pai muito melhor. Perfeitíssimo. Só caridade, só amor, só ternura e misericórdia. Como dizia Jesus, alguns capítulos atrás: se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos quando lhe pedem, quanto mais Deus. Dizendo justamente isso. O Pai que nós temos é muito, mas muito melhor do que o melhor Pai desta terra. E depois, nós não somos viúvas. Não. Nós somos filhos. Não somos pessoas que estão à margem da sociedade. Não somos pessoas que estão sem relevância nenhuma. Não. Nós somos os mais importantes para o nosso Pai. Cada um de nós.
cada um de nós. Deus pensa em cada um de seus filhos com amor eterno e infinito. Se não houvesse mais nenhuma criatura a não ser eu, Deus teria feito tudo o que fez para salvar a humanidade somente para me salvar. Tudo. Jesus teria vindo a este mundo, teria padecido, teria sofrido, teria morrido na cruz e teria ressuscitado só por mim. Por você também. Tanto Ele te ama, tanto Ele ama este filho rebelde, sem vergonha. Estou falando de mim, não estou falando de vocês não. Miserável, mas ainda assim Ele ama, não é? Aqui vocês são pais, não é? Quantos pais aqui temos filhos que são meio, revoltados? Ainda assim vocês amam, não amam? Pois é. E Deus, que é muito melhor do que vocês, nos ama apesar da nossa rebeldia. E faria tudo, só por mim, só por você. Não somos viúvas. Nós somos filhos queridos e amados de Deus. Ok? E nós não precisamos adivinhar onde estará nosso Pai, como a viúva precisava adivinhar onde é que vai estar o juiz. Ficar correndo atrás, porque ao contrário, Ele vem atrás de nós. É o inverso. No nosso caso, é o contrário. Ele veio atrás de você. Ele vem atrás de mim. É o pai que corre atrás do filho, que quer saber onde o filho estará, que vai lá, mesmo nos lugares mais difíceis, atrás do filho. Como disse Jesus nas parábolas da misericórdia, a parábola da ovelha perdida, Ele vai, mesmo que tenha que se meter no meio do espinheiro, mesmo que tenha que se meter na lama, mesmo que tenha que lutar contra feras, Ele vai. Ele é que vem atrás de nós. Não somos nós que vamos atrás dele. Situações completamente opostas. E Ele tem a maior alegria, a maior felicidade em dar a nós as graças que pedimos, ao contrário do juiz do Evangelho, que deu para a viúva porque ele estava aborrecido. Quando nós vamos rezar, quando nós vamos diante de Deus, pedir, conversar com Ele, Ele não se aborrece. Ai, lá vem meu filho de novo me encher a paciência. Não, Ele se alegra. Ele diz assim: até que enfim Ele chegou, até que enfim Ele apareceu, porque eu já estava esperando Ele há tanto tempo e Ele ainda não tinha aparecido. Quando nós vamos rezar, causamos a maior alegria ao coração de nosso Pai, damos a Ele a maior felicidade que podemos dar, a nossa presença, a nossa companhia, o nosso interesse, o nosso tempo, a nossa presença. E Ele não fica aborrecido, Ele se alegra. Que bom que eu posso escutar este meu filho. Que bom que ele veio falar comigo. Entendem? Por isso Jesus conta esta parábola. E diz São Lucas, na abertura do capítulo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. Para que tivessem isso no coração. E assim, rezassem sempre e nunca desistissem de rezar.
E sabe o que é o mais triste? É que apesar de tudo isso, as pessoas não rezam. Apesar de tudo isso, da nossa situação ser a mais favorável, a melhor, a mais bela de todas, a gente não reza. A maioria das pessoas, quando vai rezar, parece que está indo para uma sessão de tortura. Era melhor que tivesse aplicado métodos de tortura chinesa do que pedir a pessoa meia hora de oração. Sei lá, deixa a pessoa sem dormir uma semana, deixa a pessoa sem comer, deixa a pessoa amarrada no sol, debaixo de um formigueiro, em cima de um formigueiro, melhor dizendo, né? O formigueiro embaixo dela. É melhor do que pedir que ela reze. Muito melhor. Porque pedir a uma pessoa para rezar é como se estivesse decretando uma sentença de morte. Padre, eu não tenho tempo. Padre, eu não consigo. Padre, não dá, eu faço muita coisa. São essas as desculpas que nós ouvimos. Porque não dá, Padre. Que horas eu vou fazer isso? Vejam, como dizia da situação da viúva, ela precisava ir atrás do juiz. No nosso caso não é assim, porque nosso pai vem atrás de nós, ele vem atrás dos filhos. E ele descobriu, que nós estamos falando de Deus, é óbvio que ele já sabia, não descobriu nada, né? Mas ele pensou a melhor forma de estar presente na vida de seus filhos, que é através do mistério da inabitação trinitária. O que é isso, Padre? Palavra difícil. Quando você foi batizado, se você foi batizado desde criancinha, melhor para você, porque é mais tempo. Mas mesmo você que foi recém-batizado, vamos supor que alguém tenha sido batizado ontem aqui. No momento em que o sacerdote derramou a água sobre a sua cabeça e disse: eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, Deus passou a morar aqui dentro. Deus habita a tua alma. Enquanto você permanecer em graça, ou seja, sem pecado grave, Deus permanece aí dentro como o teu melhor amigo. Ele está aí. Então, a qualquer momento, você pode falar com Ele. É isso que diz Jesus no Evangelho. Entra no teu quarto e fecha a porta. Entra no teu quarto, aqui, na tua alma, e fecha a porta e fala com o teu Pai, que escuta tudo o que está dito às escondidas. Deus está aí. Você pode não dar atenção à presença dele, mas ele está. Então, em qualquer lugar e a qualquer momento, você pode falar com ele como você fala a teu pai. Óbvio, se você vem à igreja, que é lugar disso, igreja é casa de oração, diante da presença real de Jesus no sacrário, fala com ele e tal, fantástico. Mas na tua casa também, lá. Aí a pessoa diz assim: mas padre, eu não tenho um quarto de oração, não tenho lugar. Reza no banheiro. Reza na cozinha. Vai molhar as plantas no quintal e fala com Deus. Em qualquer lugar. Ele é teu pai em qualquer lugar, não só na igreja. E Ele está aí, onde você estiver também, nos lugares bons e nos lugares não tão convenientes. Enquanto você não o expulsar, Ele está aí. E qualquer tempo, que seja rápido ou que seja
muito tempo, mas faça. Na rua, quando você estiver andando, no teu trabalho, na escola, em qualquer lugar. Eu vou dizer para vocês, não com orgulho, porque eu preciso me organizar melhor para que isso não seja da exceção à regra. Mas muitas vezes eu faço oração no carro, enquanto estou dirigindo. Muitas vezes. Poxa, eu tenho que ir lá, é longe, vou ter uns 20 minutos de carro, 30 minutos, ótimo. Vou aproveitar esse tempo para rezar. Penso, como se Deus estivesse no banco do carona, converso com Ele. Ele não estando na carona, estando aqui, mais perto do que quem está na carona, converso com Ele. E são as melhores viagens que tem as melhores conversas. Cantamos juntos, rezamos juntos. E o que é que se diz, Padre, na oração? Tudo. Os pais se interessam por tudo da vida dos filhos. Tudo. Senhor, hoje eu tenho uma reunião difícil, me ajuda. Jesus, hoje eu atendi o fulano. Poxa, que situação difícil ele está passando. Vamos dar um jeito de ajudar ele. Senhor, minha família está precisando de uma graça. Será que a gente consegue? Tudo. Até de futebol às vezes. Senhor, perdi a paciência, como que erraram aquele pênalti. Me perdoa. E a oração? E quando nós criamos hábito disso, Deus que está aqui começa a tomar posse de nós, e nós vamos ficando cada vez mais frequentes nisso, de tal modo que muitas vezes não somos nós que vamos fazer uma força imensa para ir buscar a Deus, mas Ele vem e nos rouba de onde nós estamos. Porque no começo a oração é assim, parece que a gente está fazendo uma força imensa para buscar a Deus, quando na verdade é Ele que está gritando: vem, conversa comigo, eu estou aqui. Mas sempre parece que é da nossa parte a força maior. Mas quando nós vamos naturalizando essa nossa relação, as coisas mudam. Deus começa a nos roubar durante o dia. São José Maria Escrivá, se não me engano, em 1929, estava andando de ônibus nas ruas de Madrid. Ele era espanhol, morava em Madrid. E ali andando, antes de chegar no ponto onde ele desceria, ele começou a pensar naquela passagem da carta de São Paulo, que Deus enviou o seu Filho ao mundo e deu a nós o Espírito de adoção que nos tornou filhos, que clama em nós: Abba, Pai. E aquela citação de São Paulo ficou frequente no coração dele, e ele repetia: Abba, Pater, Abba, Pater, Abba, Pai, várias e várias vezes. E aquilo vinha com uma força, com uma potência, com uma verdade, uma profundidade no seu coração, que ele não conseguia parar de repetir, porque Deus estava o roubando. Deus estava lembrando a ele que era seu pai. E ele então desceu do ônibus envergonhado, porque as pessoas todas começaram a olhar o padre no ônibus: Abba, Pater, Abba, Pater. E ele, muito emocionado, muito comovido com isso, andou pelas ruas de Madrid, e diz ele: não sei se foram 1, 2 ou 3 horas andando, mas
não senti o tempo passar, porque aquelas palavras vinham com tanta frequência e com tanta insistência dentro de minha alma, que eu não conseguia perceber outra coisa a não ser que eu era um filho amado de Deus. Isso pode acontecer conosco. Basta que nós comecemos a rezar. Não vamos cruzar os braços e deixar a nossa vida de oração à toa. Vamos rezar. O final do Evangelho, o Senhor conclui com a pergunta: mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Será? Se depender da vida de oração de muitos cristãos, não. Mas pode ser que, ouvindo estas palavras, nós criemos coragem e mudemos. E então, pelo menos de nossa parte, podemos dar esta alegria ao Senhor, que Ele encontre fé nos nossos corações, porque nós mantivemos esta fé que recebemos no batismo acesa, através de uma vida de oração intensa. Concluo com o início do Evangelho. Contou-lhes esta parábola para mostrar que precisavam rezar sempre e não desistir de rezar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.